E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar fundo em mais um tema aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai falar sobre perdão. Ah, isso aí. Um tema que, com certeza, todo mundo se identifica, né? E para nos guiar nessa conversa, vamos ter um livro como base. Ah, que é legal. Qual? Quatro Passos para o Perdão, do William Fergus Martin. Ah, sim. Já ouvi falar. E aí, o que ele diz? Bom, o Martin explora bastante a ideia de que, na verdade, o perdão é a chave para alcançar a liberdade, felicidade e até sucesso. Em várias áreas da vida, inclusive. É, faz sentido. Quando a gente guarda mágoa, rancor, parece que a gente fica preso no passado, né? Exato, ele vai aí, sabe? É. Explica como essa falta de perdão pode, tipo, travar a gente. Um freio de mão. Isso. E ele dá vários exemplos no livro, tipo, de pessoas que, por exemplo, se sabotam financeiramente por guardarem mágoa de pessoas ricas. Nossa, sério? Fica tudo- Interessante. Ou, por exemplo, pessoas que não conseguem ter um relacionamento saudável por carregarem as dores do passado. Nossa, parece que a gente carrega um peso enorme, né? Toto. É como se a gente carregasse uma mochila cheia de pedras nas costas. E aí, o que a gente pode fazer para se livrar desse peso? Aí que entra a parte prática do livro. O Martin apresenta os 4 passos para o perdão. Legal. Me explica melhor esses passos. Claro. O primeiro passo, que é super importante, é identificar quem precisa ser perdoado e principalmente o porquê. Faz sentido. A gente precisa saber exatamente o que causou a dor para poder lidar com ela, né? Isso. E é importante ser sincero com a gente mesmo nesse processo, tipo, fazer uma autoanálise, sabe? É tipo um raio-x da alma. Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente descobre que a pessoa que a gente mais precisa perdoar é a gente mesmo. Verdade. E como a gente lida com auto-perdão? O Martin dedica uma boa parte do livro a esse tema. Ele mostra como a culpa e a vergonha podem nos prender e como o auto-perdão é libertador. E ele dá ferramentas para a gente praticar esse auto-perdão. Sim, ele vai além do se perdoe, sabe? Ele ensina, na prática, como silenciar aquelas vozes da autocrítica e como cultivar a autocompaixão. Nossa, que legal. Essa parte do livro é bem poderosa. É como se a gente aprendesse a ser o nosso melhor amigo. A se tratar com mais carinho e compreensão. Exatamente. E essa mudança interna, com certeza, impacta nossos relacionamentos, né? Total. Quem se perdoa fica mais leve e, consequentemente, mais capaz de perdoar os outros também. É como um Certo. efeito dominó. Isso. É como se o perdão gerasse mais. Perdão, criando um ambiente mais positivo ao nosso redor. Que legal. Mas e quando a situação é mais complexa, tipo em casos de abuso, trauma, violência? O perdão ainda é possível. O Mate aborda esse tema no livro, ele chama de perdão difícil. E ele não minimiza a dor, sabe? Ele reconhece a complexidade da situação e nos convida a trilhar um caminho de cura, mas sempre respeitando nossos limites. Então, nesse caso, perdoar não significa necessariamente se reconciliar com a pessoa. Exatamente. Perdoar nesses casos é mais sobre se libertar do peso da mágoa, da raiva, do desejo de Ou é vingança. sobre se curar, se reconstruir. Isso, é um presente que a gente dá para si mesmo. E o Martin dá ferramentas para a gente lidar com o perdão difícil. Ele sugere que a gente use os 4 passos, adaptando-os para essa realidade mais complexa. Entendi. Mas isso é a gente não conseguir perdoar. Ele fala sobre isso também. Ele lembra que perdoar é um processo que leva tempo, exige paciência e autoconhecimento. Se você não se sente pronto para perdoar, respeite seu tempo, seus limites. É, o importante é não se forçar, né? Exatamente. E enquanto isso, a gente pode focar em se cuidar, né? Buscar apoio, se conectar com pessoas que nos amam. Com certeza. E usar os 4 passos para trabalhar o auto-perdão é fundamental para nossa cura. Legal, mas me fala o que mais te chamou a atenção no livro. Tem uma parte que ele fala sobre o remorso, sabe? Como a gente pode se arrepender de coisas do passado e como esse remorso pode nos paralisar. É verdade, e ele diz que o melhor remorso é uma vida bem vivida. O que você acha que ele quis dizer com isso? Acho que é sobre a gente focar no presente, sabe? Usar as experiências do passado, inclusive os erros, como aprendizado para construir um futuro melhor. Faz sentido. Em vez de ficar remoendo o passado, a gente usa essa bagagem para fazer escolhas mais conscientes no presente. Isso. Tipo, eu não posso mudar o passado, mas posso usar essa experiência para construir um futuro melhor. É, e se a gente errou com alguém, a melhor forma de se redimir é tentar fazer as pazes, né? Pedir desculpas, tentar reparar o erro. Mas isso não é possível. Aí a gente pode tentar fazer algo bom para outras pessoas, para o mundo. Tipo, compensar o erro espalhando bem por aí. Gostei dessa ideia. É como transformar a energia do remorso em ações positivas. Exatamente. E o Martin também fala da importância de não se autopunir, né? É, a autopunição não leva a lugar nenhum. A gente precisa se perdoar, aprender com o erro e seguir em frente. E ele também fala sobre a importância de não deixar que outras pessoas usem nossos erros contra nós. Tipo, para nos manipular ou nos controlar. Isso, a gente precisa se proteger disso. Ele fala sobre o papel da religião no perdão.
Sim. Ele diz que se a gente acredita em Deus, precisa entender que Deus já nos perdoou. Então a gente não precisa ficar se punindo, se culpando. É como se a gente confiasse na misericórdia divina e, a partir dessa confiança, conseguisse se perdoar também. Ele conta uma história bem interessante para ilustrar essa ideia, lembra? Ah, sim. A história do criado que se pune por ter quebrado a tigela. Esse mesmo. Conta pra gente. Era uma vez um criado que trabalhava para um senhor rico, né? Um dia ele deixou cair uma tigela valiosa e ela se quebrou. Desesperado, ele resolveu se punir cortando um dos dedos. Nossa, que extrema. E aí? Quando o senhor voltou de viagem e viu o que tinha acontecido, ele repreendeu o criado, dizendo que ele tinha cometido 3 erros. Quebrar a tigela, se punir e, por fim, se mutilar, porque, assim, ele não conseguiria mais trabalhar direito. Ou seja, a autopunição só piorou a situação. Total. O senhor disse que ele se puniu muito mais do que ele o teria punido e que, por causa da mutilação, ele não poderia mais trabalhar direito. Essa história é uma grande lição, né? Ela mostra que a autopunição é um erro. E como é importante a gente confiar na misericórdia divina se a gente acredita em Deus. E o Martin usa essa história para falar de auto-perdão. Ele diz que a gente precisa se perdoar para poder perdoar os outros. Que interessante, ele faz alguma analogia? Sim, ele compara com um homem que está se afogando. Ele não consegue salvar outro homem que também está se afogando. Entendi. Se a gente não consegue se perdoar, como vamos ter a capacidade de perdoar os outros? A gente precisa primeiro se resgatar para depois poder ajudar alguém. E o Martin diz que o auto-perdão é uma das coisas mais generosas que a gente pode fazer. Por quê? Porque quando a gente se perdoa, se liberta de um peso enorme, fica mais leve, mais feliz. E essa leveza, essa felicidade, a gente pode compartilhar com os outros. É como se a gente irradiasse essa energia positiva para o mundo. Exatamente. E o Martin nos convida a refletir sobre os benefícios do auto-perdão, tanto para a gente quanto para as pessoas ao nosso redor. E ele dá um passo a passo para colocar o auto-perdão em prática. Sim. Ele usa os 4 passos por perdão, com algumas adaptações. Que legal. E quais são essas adaptações? Ele mantém os passos 1, 2 e 4 iguais, mas no passo 3 ele adiciona um elemento. A gente precisa reconhecer como o nosso auto-perdão vai beneficiar os outros. É como se a gente expandisse o foco, né? Pensando no impacto positivo do nosso perdão nos outros. Exatamente. E isso pode nos motivar ainda mais a se perdoar. Mas me dá exemplos de como o nosso auto-perdão pode beneficiar os outros. Quando a gente se perdoa, fica mais leve, mais alegre e trata as pessoas com mais gentileza e amor. Fica mais paciente, mais compreensivo. A gente contagia os outros com essa energia boa. Isso. E ele também diz que quando a gente se perdoa, se liberta da culpa, da vergonha e tem mais energia para ser uma pessoa melhor. Fica mais disponível para ajudar, para fazer o bem. Nossa, isso é muito inspirador. E o Martin nos convida a colocar isso em prática, a experimentar os benefícios do auto-perdão. Ele nos incentiva a fazer os 4 passos, né? Adaptados para o auto-perdão. Sim. E ele garante que mesmo se a gente errar no processo, pode recomeçar a tentar de novo. O perdão é um processo contínuo, né? Sim. A gente nunca vai parar de aprender sobre perdão. Não. E cada vez que perdoa, se torna mais livre, mais feliz. E aí a gente pode espalhar essa liberdade, essa felicidade para o mundo. Mas, falando em espalhar, o Martin fala daqueles casos mais complicados, né? Onde o perdão parece quase impossível, ele chama de perdão difícil. Sim, ele fala. E como a gente pode pensar em perdão em casos assim? Ele não minimiza a dor, nem força um perdão superficial. Ele reconhece a complexidade da situação e nos convida a trilhar um caminho cuidadoso, respeitando nossos limites. Então não é sobre dizer, tá tudo bem, eu te perdoo, e fingir que nada aconteceu. Não, não é isso. O perdão difícil é um processo profundo que exige muita coragem, autoconhecimento e principalmente tempo. E como esse processo funciona? Primeiro, a gente precisa entender que o perdão, nesses casos, não significa reconciliação. A gente pode perdoar alguém que nos feriu sem ter que retomar o contato. Exatamente. É sobre se libertar do peso da mágoa, da raiva. É como se fosse um presente pra gente mesmo, né? Pra poder seguir em frente. Sim, é sobre se curar, se reconstruir. E a reconciliação. Se acontecer, precisa ser construída com base em respeito, responsabilidade e segurança. Então a pessoa precisa demonstrar arrependimento, mudar seu comportamento, garantir que não vai nos machucar de novo. Exato. E a gente precisa se proteger e estabelecer limites. O perdão não pode nos colocar em risco. Entendi. E como a gente lida com o perdão difícil? Ele sugere usar os 4 passos, adaptando-os para essa realidade. E como a gente faz essa adaptação? No primeiro passo, a gente identifica a pessoa que nos feriu e o motivo. No segundo, exploramos as emoções. A raiva, a tristeza, o medo. Acolhendo esses sentimentos sem julgamento. Isso. E no terceiro passo, a gente visualiza os benefícios de perdoar, mas o foco é na cura, na libertação.
É como se a gente dissesse para si mesmo: eu me perdoo por ter passado por isso, eu mereço me libertar dessa dor. Exatamente. E o quarto passo, o compromisso com o perdão, precisa ser ainda mais forte. A gente precisa ter clareza sobre nossos limites. E se a gente não conseguir perdoar? Tudo bem. Claro, o perdão é um processo, exige tempo, paciência. Se você não se sente pronto, respeite seu tempo. Enquanto isso, a gente cuida de si, busca apoio, se conecta com quem amamos. Isso. E usa os 4 passos para trabalhar o auto-perdão. E o mais importante é que a gente não se sinta culpado por não conseguir perdoar. Isso. O perdão não pode ser uma obrigação, precisa ser genuíno. E para finalizar, queria destacar uma frase do Martin: para se tornar um professor do perdão, basta. Uau! Que frase! O que será que ele quis dizer com isso? Ele quer dizer que todos nós podemos ser professores do perdão, basta praticá-lo e compartilhar essa experiência. É como se a gente espalhasse sementes de perdão por aí. Exatamente. E essas sementes podem germinar em corações que precisam de cura, de libertação. Pois é, né? A gente falou bastante sobre os 4 passos, auto-perdão até o perdão difícil. Mas tem um conceito que ficou martelando na minha cabeça: o perdão falso. Ah, é verdade. Você tinha falado rapidinho no final da outra parte, fiquei curiosa. O que é isso? Tem a ver com fingir que perdoa. É, exatamente isso. É como se a gente engolisse o sapo, mas lá no fundo, sabe? A mágoa continua lá, fervendo. Sei bem como é. Tipo, fala que tá tudo bem, mas na verdade ela tá remoendo a situação. É isso. E o pior é que, além de não liberar a gente de verdade, o Martin diz que esse tipo de perdão pode até prender a gente em relacionamentos que fazem mal. Nossa, é sério? Por que isso acontece? Porque a gente acaba não botando limite, sabe? Tolera coisas que fazem mal, em nome de um perdão que na verdade não é real. Entendi. E como a gente sabe se caiu nessa armadilha do perdão falso? O Martin dá umas dicas, uma delas é: se você perdoa muito rápido, sem lidar com a dor, a raiva, a tristeza, cuidado. É tipo varrer a sujeira pra debaixo do tapete. E tem outra coisa, se você se sente pressionada a perdoar, tipo, pela família, amigos, religião, isso também pode ser um sinal de alerta. Faz sentido. Perdoar não pode ser uma obrigação, né? Exatamente. Tem que ser uma decisão genuína da gente com a gente mesmo. E como a gente se blinda desse perdão falso. Acho que o mais importante é ser sincero com você, sabe? Se permitir sentir a dor, a raiva, a tristeza, sem tentar esconder, encarar a ferida de frente. E é tipo, nome aos bois, né? Entender cada emoção pra poder lidar com ela. É isso aí. E o Martin dá uma dica bem legal: se conectar com a criança interior. Interessante. O que ele quer dizer com isso? Ele fala que as experiências da infância, principalmente as negativas, podem impactar a gente lá na frente, sabe? E até atrapalhar na hora de perdoar. Ah, entendi. Tipo, a gente reage às coisas de hoje com base nas dores do passado. Exatamente. E conectar com a criança interior é acolher essas dores, entender de onde elas vêm e aí sim se libertar do peso delas. Mas como a gente faz isso? Tem alguma técnica? Ele sugere escrever uma carta para sua criança interior, sabe? Falando dos seus sentimentos, medos, alegrias. Que legal, tipo, resgatar essa parte de nós que ficou machucada. Exato. Yeah. E quando a gente se cura por dentro, fica mais forte, mais capaz de perdoar de verdade. E essa força, com certeza, reflete em tudo, né? Relacionamentos, trabalho, até na nossa relação com o mundo. Totalmente. Falando em mundo, lembra da história do criado que se automutilou? Lembro, sim. Que história forte, né? Pois é. A gente usou ela para falar de auto-perdão, mas acho que tem outras lições ali. É verdade. Me fez pensar que, além da autopunição ser um erro, a gente precisa tomar cuidado para não botar a culpa da nossa dor nos outros. É isso aí. O criado meio que culpou o senhor pela decisão dele de se punir, né? É verdade. Yeah. Acontece muito isso em relacionamentos, né? A gente espera que o outro nos dê o que, na verdade, só a gente pode dar para si mesmo. Amor, perdão. Exatamente. A gente acaba terceirizando a responsabilidade pela nossa felicidade. E aí, quando o outro não corresponde às nossas expectativas, a gente se frustra, se magoa. E joga a culpa no outro por algo que muitas vezes é resultado das nossas próprias escolhas, das nossas feridas. O que a Magin sai dessa? Acho que o primeiro passo é assumir o controle da nossa felicidade, sabe? Entender que a gente tem o poder de escolher como vai reagir, como vai lidar com as emoções. Tipo, eu sou protagonista da minha história, eu decido como me sinto. É isso aí. E não significa que a gente não possa ter apoio dos outros, pedir ajuda quando precisa. Mas a base da nossa felicidade precisa estar dentro da gente. E quando a gente entende isso, a gente para de querer controlar o outro, de esperar que ele seja perfeito. Exato. A gente passa a ver o outro como ele é, um ser humano, com defeitos, com suas próprias dores. E isso abre espaço para compaixão, para empatia, para o perdão. E para um relacionamento mais leve, né? Sem cobranças, sem expectativas impossíveis. Totalmente. Aliás, o que você acha que o Martin quis dizer com aquela frase? O melhor remorso
é uma vida bem vivida. Acho que ele está falando para a gente focar no presente, usar as experiências do passado, os erros, como aprendizado para construir um futuro melhor. Concordo. Em vez de remoer o que já passou, a gente usa essa bagagem para fazer diferente daqui para frente. É tipo, errei, aprendi, agora eu vou fazer melhor. E se o erro foi com alguém, a gente tenta se redimir, pedir desculpas, consertar. Se não der para fazer as pazes diretamente, a gente faz algo bom para outras pessoas, para o mundo. Espalhar o bem por aí. Exatamente. E tem outra coisa que o Martin fala bastante. A importância de se cercar de pessoas que nos apoiam, que nos inspiram a crescer. E também de se afastar de pessoas tóxicas, né? Aquelas que nos colocam para baixo. Ele usa uma metáfora bem legal para isso. A do jardim. Ele fala que a gente precisa ser o jardineiro da nossa vida, cultivando relações boas e podando as que fazem mal. Adorei essa metáfora. A gente escolhe as sementes que quer plantar, as flores que quer cultivar. E para que as flores saudáveis cresçam, a gente precisa tirar as ervas daninhas, né? É isso aí. E essa pode ser difícil, mas é importante para a gente criar um ambiente bom para crescer, para ser feliz. E muitas vezes, as pessoas que a gente mais precisa podar são os mais próximos. Família, amigos, namorados. É difícil, mas necessário para a gente livrar de relações que fazem mal e construir conexões mais saudáveis. E essa poda não precisa ser radical, né? Às vezes é só dar uma afastada, se proteger um pouco. E conversar abertamente, né? Dizer o que está incomodando, o que a gente espera da relação. A comunicação é fundamental para construir qualquer relação, né? Com certeza. Falando em comunicação, acho que a gente devia se aprofundar um pouco mais no perdão falso. Boa. Por onde a gente começa? Acho que pelos sinais que indicam que a gente está caindo nessa cilada. Perfeito. Quais são eles? Um dos principais é a dificuldade de falar abertamente sobre o que a gente sente em relação à pessoa que a gente perdoa. Tipo, engoliu o sapo, mas ele continua lá, né? A gente evita o assunto, muda de conversa, finge que tá tudo bem. Mas no fundo a ferida tá lá, aberta. Isso pode se manifestar de outras formas, né? Sim, a gente pode começar a ter atitudes meio venenosas, tipo fazer críticas disfarçadas, ironias, ou então se afasta, fica frio, distante. Punindo a pessoa com silêncio e com frieza. Isso. É como se a gente expressasse a raiva, a mágoa, de forma indireta. E aí, em vez de resolver, só piora a situação, né? A gente cria um clima ruim, de desconfiança, que impede a gente de ter uma relação sincera. E o que a gente faz para sair dessa? Primeiro, reconhecer que tá caindo na armadilha do perdão falso. Ser sincero consigo mesmo, admitir que ainda tá magoado, que a ferida não fechou. Exatamente. E a partir daí, trabalhar essas emoções de forma mais consciente. Mas como a gente faz isso? Escrever sobre o que sente, conversar com um amigo, procurar ajuda profissional. É tipo botar para fora essa dor que tá presa, né? Isso. E aí, a gente abre espaço para cura, para libertação. E ir para um perdão de verdade, né? Aquele que liberta, que deixa a gente em paz. É isso. E pra gente fechar essa parte, queria te fazer uma pergunta. Você acha que existe perdão sem esquecimento? Caramba, isso é difícil. O que você acha? Acho que o perdão não apaga a memória, mas muda a forma como a gente lida com o passado. A gente lembra do que aconteceu, mas sem a dor, a raiva. É como se a gente olhasse para a ferida já cicatrizada sem sentir mais dor. É isso. A gente reescreve a história, sabe? Muda a narrativa. E essa mudança de perspectiva nos liberta, né? Para viver o presente com mais leveza. Com certeza. E para construir um futuro sem as amarras do passado. É isso aí. É. E você, o que acha? Conta pra gente nos comentários. Na próxima parte, a gente volta para falar mais sobre o auto-perdão. Até lá. Nossa, quanta coisa a gente já conversou sobre perdão, né? 4 passos, auto-perdão, perdão difícil, perdão falso. Qual parte te marcou mais até agora? É tanta coisa, né? Mas acho que ter perdão falso me deixou pensando bastante, sabe? É como se a gente estivesse enganando a si mesmo e ao outro. Mas aí, tem como saber se a gente tá perdoando de verdade. Olha, não tem receita pronta, né? Mas o Martin dá umas dicas bem importantes no livro. Principalmente quando ele fala da criança interior. Lembra? Sim. Ele até sugere escrever uma carta para ela, né? Mas como isso se conecta com o perdão? É sobre acolher a gente mesmo, sabe? Entender de onde vêm as nossas dores. Muitas vezes carregamos mágoas da infância que acabam atrapalhando a gente na hora de perdoar. É como se a gente reagisse às coisas de hoje com base em feridas do passado, né? Exatamente. Imagina, por exemplo, que você foi muito criticado na infância por alguém importante pra você. Isso pode criar uma ferida, tipo, eu não sou bom o suficiente. E aí, quando acontece algo parecido hoje em dia, essa ferida volta a doer, né? É isso. E a gente reage de forma automática, sabe? Se fechando, se defendendo, sem nem entender de jeito por quê. Nossa, que loucura. E como a gente faz para quebrar esse ciclo? Aí que entra a conexão com a criança interior. É como se a gente voltasse no tempo, sabe?
e acolhesse aquela criança que se sentiu magoada. É como se a gente curasse o passado para poder viver melhor o presente, né? Exatamente. E tem várias técnicas para isso. Escrever, meditar, visualizar. O importante é encontrar uma forma de acolher as dores, de ressignificar as experiências ruins. E quando a gente faz as pazes com o passado, fica mais fácil perdoar, né? Com certeza, a gente se liberta das mágoas que nos prendiam. É como tirar um peso enorme das costas. Aliás, você tinha me perguntado sobre o perdão e o esquecimento, lembra? Sim. O que você acha, a gente consegue perdoar sem esquecer. Para ser sincera, acho que a gente nunca esquece de verdade as coisas que nos marcaram. Mas o perdão muda a forma como a gente se relaciona com essas lembranças, sabe? A gente lembra sem sentir aquela dor, aquela raiva. É como se a ferida cicatrizasse, né? A Sim. marca fica, mas a dor vai embora. E essa marca pode até virar um símbolo da nossa força, da nossa superação. Que lindo! A gente transforma a dor em aprendizado. E esse aprendizado nos torna mais fortes, mais sábios, mais preparados para perdoar. O perdão é um presente que a gente dá para si mesmo, né? Como o Martin diz. Verdade. E quanto mais a gente se perdoa, mais a gente se liberta para viver com mais leveza, paz e amor. E para quem quiser se aprofundar no tema, a gente vai deixar o link do livro do Martin na descrição do episódio. Isso. 4 passos para o perdão. Vale a pena a leitura. E para a gente finalizar, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio, quais foram as